Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Cerrado brasileiro, dando continuidade ao nosso tópico sobre biomas do Brasil. Na aula passada nós falamos sobre os Pampas, que são um bioma de campo da América do Sul, e hoje nós vamos entrar na savana. Quando nós falamos sobre a Mata Atlântica, eu conversei um pouco com vocês sobre o regime de precipitação do leste do Brasil e sobre a relação dele com a topografia. Nós vimos que no limite entre a planície litorânea e os planaltos que fazem parte do escudo brasileiro representa uma barreira para a umidade vinda do oceano. Então, a umidade fica retida nas áreas, nas cadeias montanhosas mais altas, né? Essas cadeias bloqueiam a passagem da umidade para o interior do país e determinam também um regime pluviométrico que a gente chama de chuvas orográficas, né? As chuvas geradas pelo aprisionamento das nuvens e da umidade pelas cadeias montanhosas mais altas. Enquanto esse regime gera uma pluviosidade bastante intensa, com taxas de precipitação anuais muito altas no leste do Brasil e bem distribuída, a chuva também bem distribuída ao longo do ano, no interior do país, essa sombra de chuva causada por essas cadeias montanhosas vai determinar a ocorrência de ambientes mais secos. Essa disposição, né, da topografia, do relevo, barrando a entrada de umidade a partir do Oceano Atlântico para o interior do Brasil, ocasiona o que a gente chama de diagonal seca da América do Sul, que é essa região que vai do Nordeste brasileiro até o Sudoeste e que é representado por biomas mais áridos, né, ou semiáridos. Esses biomas são a Caatinga, no Nordeste brasileiro, o Cerrado, que vai do Nordeste brasileiro ao Brasil Central e ao Sudoeste do Brasil, e também ao Chaco, né, que ocupa porções da Bolívia, do Paraguai, da Argentina e um pouquinho do Uruguai. Essa diagonal seca está então localizada entre as duas maiores áreas de floresta tropical pluvial da América do Sul, que são a Amazônia e a Mata Atlântica. Lembrando um pouco do que a gente conversou nas primeiras aulas, né, as áreas de savana, né, ao longo do mundo, elas são caracterizadas por um clima que tem verões e invernos quentes, né? A gente não tem temperaturas negativas durante o inverno nessas regiões. As estações seca e chuvosa são bastante bem delimitadas ao longo do ano e elas têm relação com a posição da zona de convergência intertropical. Então, quando essa zona de convergência intertropical ela está no hemisfério norte, localizada no hemisfério norte, nós temos a estação seca nas regiões de savana do hemisfério sul e principalmente na região do Cerrado, né, aqui do Brasil. Então o deslocamento da zona de convergência vai estar intimamente ligado com o tempo e a duração, né, das estações secas e chuvosas nesses ambientes. Os ambientes de savana ao longo do globo terrestre eles acontecem principalmente entre 30 graus de latitude sul e 30 graus de latitude norte. Então a gente vai falar sobre o Cerrado, que é a maior região de savana da América do Sul, né? Ele está localizado exclusivamente no Brasil. A cobertura original do Cerrado era de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados no Brasil Central, mas hoje essa região toda está muito modificada por pasto e por monocultura, principalmente de soja, né, e áreas de pasto. Então, o Cerrado brasileiro ele concentra poucas regiões ainda de área nativa bem preservada. Os solos sobre os quais o Cerrado se desenvolve são bastante pobres, bastante ácidos, e uma característica muito típica do Cerrado é que os solos são ricos em alumínio e ferro. Isso faz com que o fósforo, que é um nutriente essencial para o crescimento das plantas, ele fique imobilizado, né, no solo na sua forma mineral em forma de fosfato, né, e muito indisponível para as plantas.
Então, a ciclagem de nutrientes no cerrado, ela se dá principalmente através de processos de decomposição que são feitos por organismos diferentes na estação seca e na estação chuvosa. Quando existe disponibilidade de água e umidade no solo, a ciclagem dos nutrientes é feita principalmente por micro-organismos, tá? Por fungos e bactérias. Mas durante a estação seca, a ciclagem de nutrientes é feita principalmente por cupins. Os cupins têm uma microbiota intestinal que é capaz de digerir as estruturas mais duras, né, da matéria vegetal, como a lignina, né? Então, os cupins têm uma grande importância para a ciclagem de nutrientes no cerrado. E por que isso é importante? Porque a maior parte dos nutrientes não está presente no solo, né? Como eu falei, os solos são muito pobres e o fósforo é muito indisponível. Então, a maior parte dos nutrientes livres, né, ou disponíveis para as plantas, está presente na biomassa acima do solo. Então, esse tipo de ciclagem por diferentes organismos em épocas diferentes do ano é muito importante. Outras estratégias envolvem, por exemplo, a reabsorção dos nutrientes a partir das folhas antes da queda das folhas na época seca. Então, existem várias espécies de vegetais do cerrado que são decíduas, elas perdem as folhas durante a estação seca, mas antes disso acontecer, os nutrientes são reabsorvidos a partir das folhas para os galhos e troncos dos vegetais. E assim, então, você tem um aproveitamento mais eficiente dos nutrientes, já que o solo é tão pobre. A vegetação original do cerrado tem várias adaptações interessantes que estão relacionadas principalmente ao estresse hídrico. Então, cerca de metade do ano a pluviosidade é muito baixa no cerrado. E essas adaptações incluem, entre outras coisas, a presença de estruturas vegetais no subsolo. Então, a maior biomassa vegetal no cerrado é encontrada abaixo do solo, nas raízes, em bulbos, em outras estruturas vegetativas das plantas que ficam protegidas abaixo do solo. Existem outras adaptações muito importantes que são adaptações à ocorrência de incêndios esporádicos nessas regiões. Então, durante a época seca, a matéria vegetal ela fica muito suscetível ao fogo e a ocorrência de incêndios eventuais é muito frequente, né? Então, por exemplo, várias plantas são capazes de rebrotamento após o incêndio, a germinação das sementes de algumas espécies é desencadeada pela passagem do fogo. Várias espécies lenhosas têm uma camada de cortiça protetora muito grande nos troncos para proteger as partes vivas do vegetal contra as altas temperaturas durante esses incêndios. Então, existem várias adaptações interessantes que são relacionadas à sobrevivência das plantas ao estresse hídrico muito prolongado e aos incêndios esporádicos. Mesmo assim, o cerrado é uma área de alto endemismo, então existem várias espécies que são exclusivas do cerrado brasileiro e de regiões específicas dentro do cerrado brasileiro. Quanto à fenologia da vegetação, existem várias plantas que têm o crescimento durante a estação chuvosa. Isso acontece principalmente entre as herbáceas e as gramíneas, que são perenes e que não morrem, né? Não são anuais, elas não morrem todos os anos, né? E rebrotam e germinam a partir de sementes nos anos seguintes, né? Então, existem plantas com crescimento durante a estação chuvosa. Na estação seca, as partes vegetativas secam, né? E a parte viva da planta fica restrita a algumas estruturas subterrâneas, ou a estolões, ou enfim, outras estruturas mais próximas ao solo. E existem plantas que têm germinação ou brotamento síncrono com a passagem do fogo. Então, após a passagem do fogo, existe um rebrotamento muito rápido. Então, existem várias espécies que têm esse tipo de estratégia, né, para garantir a ocupação do espaço após a passagem de um incêndio. Já as plantas lenhosas perenes, principalmente as árvores e arbustos lenhosos,
elas têm o brotamento normalmente coincidente com a estação seca, o brotamento e as floradas e a frutificação. Então, a parte de reprodução, o crescimento reprodutivo das plantas ocorre principalmente durante a estação seca, enquanto o crescimento dos ramos, dos galhos, ocorre predominantemente na estação chuvosa. Então existe essa diferença da alocação de energia, da alocação de recursos para o crescimento reprodutivo e o crescimento vegetativo das plantas em estações diferentes. Os fatores ambientais que determinam a paisagem do cerrado estão principalmente ligados com a presença do fogo e a frequência com que os incêndios ocorrem e com a fertilidade do solo, né? Então existem padrões gerais que são: quanto maior a incidência do fogo, maior a predominância de gramíneas. As gramíneas, a maioria das espécies das gramíneas do cerrado consegue rebrotar muito rapidamente depois de um incêndio. Então elas acabam dominando as paisagens onde esses incêndios são frequentes. Já a fertilidade do solo está mais relacionada com a cobertura de vegetação lenhosa. Então, quanto mais férteis os solos, maior a incidência, né, maior a dominância de vegetação lenhosa, então de arbustos ou de árvores, tá, ao invés de capins, gramíneas. A hidrologia também pode influenciar, a gente encontra formações vegetais específicas que são encontradas às margens de corpos d'água, tá? Então a hidrologia também é importante para determinar que tipo de vegetação ocorre em alguma parte do cerrado. Então, levando em consideração esse balanço entre o fogo e a fertilidade do solo, existem vários tipos de cerrado, né? Existe uma classificação popular do cerrado. Normalmente é chamado de campo limpo aquele cerrado onde há o predomínio de gramíneas, com muito poucas espécies lenhosas distribuídas muito esparsamente. A gente pode então associar essas áreas de campo limpo a regiões onde você tem incêndios muito frequentes e um solo mais pobre. À medida que os incêndios ficam menos frequentes e que existe maior fertilidade do solo, a vegetação lenhosa tende a ser mais abundante, a ter uma maior cobertura nas áreas de cerrado. Então, os campos onde a gente tem vegetação lenhosa esparsa entre as gramíneas é chamado de campo sujo, e em regiões com mais fertilidade no solo e menor incidência de incêndios, se estabelecem os campos cerrados e depois os cerradões, que já são áreas de vegetação mais alta, com predomínio de plantas lenhosas e sem nenhuma gramínea ou com pouquíssima área ocupada por gramíneas, tá? Próximos aos corpos d'água menores, a gente também encontra uma paisagem muito típica do cerrado, que são as veredas ou buritizais. São áreas bastante úmidas e onde uma espécie em especial ela se dá muito bem, que é o buriti, a Mauritia flexuosa, né? Essa palmeira é típica de solos encharcados, bastante hidromórficos, então ela consegue germinar e crescer em áreas permanentemente alagadas. Outro tipo de vegetação são as florestas de galeria, que vão se estabelecer às margens dos cursos dos rios, né? Já é uma floresta mais alta, que conta com umidade constante, fornecida pelos rios e outros corpos d'água. Normalmente existe uma dinâmica de sedimentação também, de transporte e deposição de sedimentos, fazendo com que os solos dessas áreas sejam também mais férteis, né? Então a gente tem a possibilidade do estabelecimento de uma vegetação com uma biomassa maior de superfície e também com uma estrutura mais florestal do que mais parecida com a savana. Agora, tendo coberto, né, a gente falou nas últimas aulas sobre a Mata Atlântica, sobre a Amazônia, sobre o Cerrado,
É importante também salientar que grande parte do território nacional é coberto por ecótonos, né? O que são ecótomos? São áreas de transição entre dois biomas ou ecorregiões. Tá? Então, essas regiões de ecótonos, elas são caracterizadas por uma alta diversidade taxonômica e funcional, porque elas acabam reunindo representantes, né, dos dois tipos, dos dois biomas, né, que estão envolvidos com a formação desse ecótono. Então a gente costuma encontrar a soma de espécies de cada bioma ou ecorregião nesses locais, mas também existem espécies adaptadas e endêmicas desse tipo de ambiente, né? Então a riqueza de espécies é muito grande nesses locais. É também importante salientar que a área ocupada pelos ecótonos e a posição geográfica ocupada por esses ecótonos varia em relação à variação do clima e também de condições ambientais. Então, a posição dos ecótonos costuma ser bastante dinâmica e variar de forma bastante rápida ao longo do tempo. Então, se vocês imaginam um ecótono entre uma região de campo e de floresta, coisas como a incidência de fogo, né, pode levar com que o bioma campestre ocupe uma área maior por algum tempo. A ausência do fogo pode levar a floresta a ocupar a região ocupada por campo. Então essas regiões de ecótono são muito dinâmicas, né, em relação ao espaço que elas ocupam. O Brasil tem cerca de 8% do território do país ocupado por algum tipo de ecótono. As maiores áreas de ecótonos que a gente encontra são entre a Amazônia e a Caatinga, a Amazônia e o Cerrado, e entre o Cerrado e a Caatinga. São essas regiões destacadas aqui nesse mapa. Então a gente vê que é uma área muito grande, né, ocupada pelos ecótonos. Eles são áreas bastante representativas, né, no país. E por isso que eles são reconhecidos como ecorregiões distintas. Entre essas regiões, a primeira delas que eu queria falar é o ecótone entre a Amazônia e a Caatinga, que é uma área chamada popularmente de florestas de babaçu ou mata dos cocais. Então, essa área vai representar cerca de 1,7% do território nacional. É uma área bastante dominada por palmeiras, né, e que é bastante explorada também por causa da sua alta produtividade. O ecótone entre a Amazônia e o Cerrado é representado pela fitofisionomia que a gente conhece como mata seca ou floresta mesófila semidecídua, desculpa. Essas áreas vão ocorrer nesse limite entre o Cerrado e a floresta amazônica, mas em regiões que estão distantes dos grandes rios amazônicos. A gente viu que esses rios são muito importantes, né, para determinar os ambientes amazônicos, mas nas regiões mais distantes dos rios, que estão mais distantes dos cursos dos rios, a gente tem o predomínio dessas florestas secas, né? E por último, a transição entre o Cerrado e a Caatinga, que ocorre principalmente no oeste da Bahia, mas também pega um pouco do território do Piauí e de Minas Gerais. Essas são as regiões que são menos áridas, né, do oeste e do nordeste brasileiro. Elas recobrem cerca de 1,3% do território nacional e essa região é caracterizada por uma alta diversidade de espécies vegetais, que inclui, então, várias espécies endêmicas e também representantes de plantas, tanto do Cerrado quanto da Caatinga. Então, essas áreas, essas ecorregiões não podem ser também esquecidas, né? Elas representam uma área bastante grande do território nacional. São bastante importantes, principalmente pela alta diversidade que elas contêm. Essa então foi nossa aula sobre o Cerrado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então na próxima aula sobre biomas brasileiros, que eu devo falar sobre caatingas.